Prestem muita atenção porque a bomba que acaba de estourar nos bastidores é simplesmente surreal. Vazou uma informação que muda o jogo inteiro. Donald Trump já sabe de tudo. Ele tomou conhecimento do esquema assustador que estava sendo milimetricamente montado para dominar as eleições de 2026 aqui no Brasil. A posição do Brasil piorou num relatório divulgado pela organização Transparência Internacional. Entre os cidadãos ouvidos pela ONG, aumentou a sensação de que existe corrupção no país. Meus amigos, os Estados Unidos acabaram de enquadrar Alexandre de Moraes e o governo Lula, que foram pegos em um plano sombrio para influenciar as eleições ou até vencer em 2026. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, usaram aviões de uma empresa do dono do Banco Master. Daniel Vorcaro é investigado por crimes financeiros. Max, te ouvi sobre Martin De Luca e esse posicionamento. Lembrando que a gente não está tratando do quintal do Moraes. A gente não está tratando de desembargadores que ele indicou para TJs Brasil afora. A gente está tratando da justiça americana, Max. Sabe, eu na verdade, fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência que a única chance de derrotar o fascismo era eu. A última chance. Porque, Silvana, você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Eu vou traduzir em reais. 300 bilhões de reais. Na tentativa de não perder as eleições, comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo para todo mundo, sabe, fazer isenção, fazer desoneração. Perdeu. Perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para você. Não vota mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia. Perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para você. Não vota mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia. Para quem achava que a impunidade reinaria para sempre por aqui, o cenário mudou drasticamente. O governo dos Estados Unidos entrou em cena com força total contra Alexandre de Moraes e Lula, abalando diretamente as bases do poder. E o inacreditável aconteceu. Até a grande mídia, liderada pela Globo, agora se move nessa mesma direção. O rombo financeiro nas estatais pressiona as contas públicas. A lista das empresas federais que acumulam prejuízos cresceu e o sinal de alerta também. Depois dos Correios, a Eletronuclear pediu socorro ao governo. Todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-diretor da Petrobras revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. A pressão que vem de fora é implacável e um tribunal da Flórida pode estar prestes a derrubar a última cartada de Moraes. Enquanto isso, Lula, cujo histórico carrega escândalos que marcaram profundamente o país, tenta se manter no topo, mas já se vê bombardeado por novas graves denúncias, como as polêmicas explosivas envolvendo o INSS e o Banco Master. O resultado, uma onda de indignação popular que só faz crescer a cada minuto. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Eu queria deixar claro, que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor nem o protagonista dessa história. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula.
sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vaccari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses da junta Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. Segundo o ex-diretor, nada escapava aos olhos do ex-presidente. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Nós vamos reagir juntos a esse material explosivo. O que eu vou colocar na tela agora não é brincadeira, é forte, é definitivo e tem o poder de virar a República de cabeça para baixo. Fica colado comigo até o final, porque o que você vai ver é de deixar qualquer um sem chão. O jogo virou, as urnas de 2026 já estão no horizonte e desta vez a história será reescrita. Agora eu quero olhar nos seus olhos e perguntar: você acredita que o PT já perdeu em 2026? Com quem você vai marchar? Flávio Bolsonaro? Metralha os comentários aqui embaixo, digita 22 com força, porque o que eu vou te revelar neste vídeo não é para os fracos. Seja muito bem-vindo, eu sou a Ana Garcia e você está no Descobrindo, o espaço onde a gente não aceita a versão mastigada da grande mídia. O nosso compromisso aqui é um só: acender os refletores sobre o que os poderosos tentam manter na mais profunda escuridão. Mas o preço de desafiar o sistema é alto. O algoritmo está trabalhando de noite para boicotar o canal, segurando nossos vídeos e bloqueando o compartilhamento. Por isso eu faço um apelo: depois de assistir a esse conteúdo, acesse a aba de vídeos do canal e assista aos nossos outros materiais para não perder nada do que estão tentando esconder de você. Se você não aceita ser manipulado, tome uma atitude agora. Deixe o seu gostei, comente com força e distribua o link deste vídeo em massa nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, se você conseguir. A sua ação é o nosso escudo. A Caixa Preta de Brasília foi aberta, Verdade Sem Filtros começa agora. O Comitê Judiciário do Congresso americano soltou um novo relatório devastador. E o que está escrito lá destrói completamente a narrativa da defesa da democracia que o Supremo Tribunal Federal tenta vender para o mundo. A maior potência do planeta cravou com todas as letras: as ordens de Alexandre de Moraes contra a direita não são legais. Elas são punitivas. O objetivo claro e documentado é prejudicar adversários políticos. Nós não estamos falando de um documento antigo. Esta é uma versão atualizada com 85 anexos detalhando multas diárias de R$100 mil, ordens confidenciais e o bloqueio implacável de perfis. O Congresso americano está dizendo ao mundo que o processo eleitoral brasileiro corre o risco de ser manipulado não por fraude nas urnas, mas pelo silenciamento prévio de um dos lados da disputa mesmo. Como você pode ter uma eleição livre se um dos candidatos está proibido de usar as redes sociais? Para entender a gravidade do que está em jogo, nós precisamos olhar para um evento que passou completamente despercebido pela mídia tradicional. Volte no tempo para setembro do ano passado. A prestigiosa Universidade de Stanford, no coração do Vale do Silício, sediou um encontro a portas fechadas. O título oficial do evento falava sobre conformidade e segurança no ambiente digital. Mas a realidade exposta agora por parlamentares americanos era infinitamente mais sombria. Aquela mesa redonda reuniu representantes de países que estão construindo o que os próprios americanos chamam de um crescente regime global de censura. Estavam lá delegados da Austrália, do Reino Unido, da União Europeia e, para surpresa de muitos, o Brasil tinha uma cadeira de destaque nessa reunião. O governo brasileiro enviou um representante diplomático de alto escalão para sentar com essas autoridades estrangeiras. O objetivo não era debater a liberdade. O objetivo, segundo os documentos oficiais de Washington, era alinhar táticas para minar a liberdade de expressão e criar mecanismos de controle sobre o que as pessoas podem ou não dizer na internet. Olhe o nível do que estamos enfrentando. O Brasil, sob a atual administração, não está apenas aplicando a censura dentro das suas fronteiras. O país se tornou um laboratório ativo, um parceiro estratégico em uma aliança internacional desenhada para calar vozes dissidentes em escala global.
Eles foram aos Estados Unidos para discutir como apertar o cerco. Mas a audácia do sistema brasileiro foi longe demais e agora a conta chegou. O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados americana lançou um relatório oficial focado exclusivamente no caso do Brasil. E as conclusões desse documento são um soco no estômago de quem ainda acredita que vivemos em uma democracia plena. Os congressistas americanos analisaram as ordens judiciais emitidas pela Suprema Corte Brasileira contra plataformas de tecnologia. Eles leram os despachos, analisaram as multas milionárias e chegaram a uma conclusão devastadora. As ordens emitidas contra a oposição, especialmente contra a família do ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, não têm base legal sólida. Elas têm um caráter estritamente punitivo. O documento americano crava que o aparato judicial do Brasil está sendo usado como uma arma política. Eles chamam isso de lawfare. É o uso das leis e dos tribunais para destruir adversários que não podem ser derrotados nas urnas. O relatório vai além. Ele revela que houve tentativas de usar a força do Estado brasileiro para exigir dados pessoais e rastrear opositores políticos que estavam em solo americano, buscando refúgio contra perseguições. É uma tentativa clara de estender o braço punitivo do Estado para além das nossas fronteiras, desafiando a soberania de outras nações. Só que tem um detalhe nessa história que fez o Palácio do Planalto perder o sono. Os americanos não estão apenas preocupados com o que aconteceu no passado. Eles estão olhando para o futuro. O relatório aponta diretamente para o calendário eleitoral brasileiro. Eles sabem que as pesquisas mostram um empate técnico entre o atual presidente e os principais nomes da oposição, como o senador Flávio Bolsonaro. E a conclusão de Washington é assustadora. A máquina de censura e as ordens punitivas têm o poder de prejudicar significativamente a capacidade da oposição de se comunicar com o povo nos meses que antecedem a eleição. Em outras palavras, o Congresso dos Estados Unidos está dizendo ao mundo que o processo eleitoral de 2026 corre o risco de ser manipulado não por fraudes nas urnas, mas pelo silenciamento prévio de um dos lados da disputa. Como você pode ter uma eleição livre e justa se um dos candidatos ou seu grupo político está proibido de usar as redes sociais? Como você pode debater o futuro do país se qualquer crítica mais dura ao governo ou ao sistema judiciário é tratada como crime? Resultado em contas derrubadas e multas impagáveis? A resposta é simples: você não pode. E os americanos já perceberam isso. Nós já vimos o ensaio geral dessa estratégia nas últimas eleições presidenciais. Eles sabem que tentar aplicar a mesma mordaça de antes terá um custo diplomático e econômico altíssimo. A denúncia de que o Brasil participou de um evento para exportar a censura e a constatação de que o judiciário está agindo de forma punitiva para influenciar as eleições são munição pesada. Se o governo brasileiro e seus aliados no judiciário tentarem forçar a barra para garantir a vitória em 2026, através do silenciamento, eles terão que lidar com a retaliação internacional. O que nós estamos testemunhando não é apenas uma crise política interna. É o choque entre um modelo de controle autoritário e a pressão de uma comunidade internacional que começou a acordar para o perigo. Max, te ouvi sobre Martin De Luca e esse posicionamento. Lembrando que a gente não está tratando do quintal do Moraes. A gente não está tratando de desembargadores que ele indicou para TJs Brasil afora. A gente está tratando da justiça americana, Max. Exato, Pitoli. É totalmente diferente. Eu vivi, como a maioria aqui já sabe, eu vivi quase 2 anos recentemente nos Estados Unidos, na Flórida, inclusive, e lá a lei é a lei. A lei vale para todos, Pitoli. Você tem casos de policiais sendo multados por andar na viatura acima da velocidade, porque ele não estava indo para uma operação. Então, outro policial ouviu e deu a multa, tá? Isso é um caso real. Eu conheci esse caso enquanto eu estive lá. Então, a lei nos Estados Unidos, ela realmente vale para todos. Não tem essa história, não é porque ele é ministro do STF que ele vai ser julgado de maneira diferente. Isso é muito sério, isso é muito grave. O Moraes sabe disso. O governo brasileiro também sabe disso e por isso eles estão preocupados. Só para explicar, Pitoli, para a nossa audiência,
no detalhe, tá? Qual foi a estratégia que foi utilizada. Como o que o Moraes fez é indefensável, nós temos as provas dos e-mails, das ordens secretas, não sigilosas, ordens secretas que ele enviou para empresas americanas como a Rumble, como a Trump Media Group, da rede social Truth Social, como o próprio Twitter na época, né, antes de se tornar o X. Né, nós temos os e-mails, e isso é documentado. O e-mail que sai do gabinete do Alexandre de Moraes para essas empresas, pedindo para que elas não avisassem a ninguém daquela ordem judicial e simplesmente cumprissem a ordem judicial contra uma pessoa que era cidadã americana e outros que eram também residentes nos Estados Unidos e, portanto, estão cobertos pela lei e pela Constituição americana. Então ele ordena que se cumpra a decisão que ele fez no Brasil, tá, de maneira secretamente, que não se avise as pessoas que estão tendo os seus perfis bloqueados, as suas postagens retiradas. Ele pede para que não avisem que houve uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, né, da Suprema Corte Brasileira. Ele pede para que também não se avise para ninguém, ou seja, nem para os governos daquele país. É uma coisa completamente absurda. Ele está querendo que a decisão dele, que ele tomou aqui no Brasil, possa ser aplicada diretamente nos Estados Unidos contra residentes e cidadãos americanos sem o consentimento do judiciário, da justiça americana. Isso fere, gente, além de vários princípios, até tratados internacionais que o Brasil e os Estados Unidos são signatários. Isso é um total absurdo. Então ele cometeu um crime. Tá? Nesse ponto não tem como ele se defender disso, e ele sabe disso. Então o que eles fizeram, Pittoli? A AGU, ela aparece, tá, como, obviamente, uma defesa da União, do Estado brasileiro. A AGU não pode defender uma pessoa, tá? Então, no pedido de entrada nesse processo, a AGU, ela não diz que está defendendo Alexandre de Moraes. Isso é muito importante que todo mundo entenda. Até o limite, que se eu não me engano foi na segunda ou na terça-feira, até a data limite que o Alexandre de Moraes tinha para apresentar uma defesa ou para pedir mais tempo para se defender, ele não fez nenhuma nem outra coisa, ele não fez nenhuma das duas coisas. Ele nem apresentou uma defesa e nem pediu mais tempo para se defender até o limite. O que aconteceu foi que no último dia a AGU pediu para entrar no processo, porque ele está apostando tudo, tá? A estratégia é apostar tudo nessa questão da AGU, porque a AGU está pedindo o arquivamento do processo, alegando que, na verdade, quem seria o réu desse processo é o Estado brasileiro, o que é falso, porque em nenhum momento o Alexandre de Moraes está sendo processado pelas decisões que ele tomou no Brasil. Ele pode tomar a decisão que ele quiser no Brasil. O que ele está sendo processado é porque ele tentou burlar, em alguns casos conseguiu burlar, porque no Twitter foi feito isso, ele tentou burlar a justiça americana, os acordos que existem entre Brasil e Estados Unidos, para fazer valer a decisão dele do Brasil nos Estados Unidos, inclusive intimidando empresas americanas com multa e com que elas parassem de funcionar, né, de ter o seu negócio no Brasil, como de fato aconteceu com a Rumble. Além disso, ele exigiu os dados sigilosos desses usuários, que eram residentes americanos, que eram cidadãos americanos, e também que não avisassem que esses dados estavam sendo passados para ele. Então, o problema aqui não é a decisão do Alexandre de Moraes, ele pode tomar a decisão que ele quiser, mas ele tentou burlar a maneira, né, com que normal dos acordos que existem entre os dois países, para que a decisão dele fosse aplicada lá, que seria a carta rogatória, emilates, ou seja, tem que passar obrigatoriamente pelo judiciário americano. Você está em outra jurisdição. O Alexandre de Moraes não tem, como ele pensa, né, jurisdição no mundo inteiro. Não existe isso. A jurisdição dele se limita ao Brasil. Então eles estão tentando um all-in. Eles estão apostando tudo nessa carta de que o Tribunal da Flórida vai aceitar a AGU e, portanto, arquivar o processo.
Tá? Então ele não apresentou a defesa, ele não pediu mais tempo de defesa, esse período já passou, tá? Já acabou esse período, ele não tem mais como pedir. Se o Tribunal da Flórida não reconhecer o pedido da AGU e entender que realmente quem está sendo julgado não é o Estado brasileiro, e sim Alexandre de Moraes, Pitoli, eu posso aqui fazer uma aposta, não sou jurista, não sou especialista, mas eu apostaria que o Alexandre de Moraes iria ser, sim, condenado à revelia. Edu, tua opinião com relação a essa etapa, a revelia mesmo? A revelia, não tem muita conversa e está bem distinto, bem definido. Porque até essa estratégia, o ordenamento jurídico brasileiro, ele também tem esta previsão de você processar, né, demandar a culpa individualizada para um agente público que age com dolo ou erro grosseiro técnico. É o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está previsto isso lá expressamente. Então, o agente público cometeu um erro grosseiro ou um dolo, o erro grosseiro entende-se aspecto técnico também, tá? Então, eu com dolo, com essa finalidade de abuso de autoridade, gerando dano, ele pode responder na sua pessoa. Então, esta previsão também está presente no ordenamento jurídico americano. Aí eu lhe pergunto, essa estratégia que a AGU está utilizando, que é claramente, a gente sabe até no cenário político, aqui eu não estou me referindo agora ao aspecto jurídico, mas no cenário político, que você mistura, confunde a pessoalidade de um agente público com a estrutura de Estado, você sabe muito bem que se você está me agredindo, você está agredindo o Estado brasileiro. Se você está me agredindo, ou proferindo palavras de baixo calão a minha pessoa, você está agredindo a Suprema Corte. Você já deve ter escutado isso. Então, é uma característica também de déspota você fazer essa confusão de impessoalidade com pessoalidade. Ou seja, eu não vou dar assistência para o senador Flávio Bolsonaro dos Estados Unidos porque eu não gosto dele. Então, eu vou tratar a coisa pública como se fosse do meu partido, né? Violando totalmente o princípio da impessoalidade da administração pública, tratando a coisa não como uma política de Estado, mas sim como uma política de um partido. É a mesma estratégia, e aí vocês amarrem os nós, né, amarrem as pontas, liguem os pontos, é a mesma estratégia que a defesa, que a AGU sustenta nos Estados Unidos para fazer tal confusão e o beneficiário nessa suposta tese, que é uma furada, que não se sustenta nem no ordenamento jurídico dos Estados Unidos, é que ele estava praticando na sua condição da prerrogativa do cargo que ele exerce como ministro, e não um erro grosseiro ou um dolo da pessoa Alexandre de Moraes, mas ali ele estava na prerrogativa de ministro Alexandre de Moraes da Corte Constitucional. Este é o ponto central da tese, beneficiar o ministro Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo fazendo com que nós pagássemos essa sustentação de defesa, né, porque ele não quer, não se apresentou. Então, se der errado, vai ser a revelia. E aí eu tenho certeza que também está pronta uma narrativa, mas que não vai surtir efeito prático na tecnicidade do processo nos Estados Unidos, Vitória. Então, por isso tudo, eu creio que eles estão dobrando a aposta, eles estão apostando numa narrativa que também me remete bastante a qualquer integrante de um regime, ou seja no Irã, seja na China, seja na Rússia, que for acusado, processado nos Estados Unidos, ele seria julgado à revelia e ele alegaria que está sendo perseguido e que ele estava nas suas funções do Estado. É a mesma estrutura de tese de defesa que os maiores déspotas no mundo sustentam. Não por acaso é a mesma coisa que o Nicolás Maduro também está sustentando, né? Porque ele é presidente da Venezuela e não um ditador, estando preso em Nova York. Muito bem. Dé, me lembro na semana passada que nós mostramos aí ainda num dos corredores do Senado, acho que no Teotônio Vilela, teve uma festa junina, né? Teve uma festa junina e tal. Babado. Hã? Babado fortíssimo, teve sim. Teve, não teve?
Parece-me que vão reeditar a festa e vai virar um arraiado master. Estamos conhecendo os membros da quadrilha, né? Tá vendo? Pois é, Petroli. E o interessante, quando a gente faz aqui as provocações sobre esse escândalo do Banco Master, ontem nós repercutíamos aqui a reação de parlamentares num clima de corporativismo em direção a Davi Alcolumbre, né? E um desses nomes, Jacques Wagner. Aí o roteirista do Brasil que não brinca, no dia seguinte já revela pra gente o porquê desse corporativismo todo. Uma informação de bastidor que eu já vou trazer aqui para você, Pitoli, é que nós tivemos já a movimentação de alguns assessores de imprensa me procurando depois dessa repercussão, depois da exposição dos nomes, que se solidarizaram com Davi Alcolumbre, porque se falar que defenderam o presidente do Senado, aí o pessoal fica dodói, aí não pode. O que esses assessores vêm dizendo é que, na verdade, aquele foi um ato em defesa do legislativo, porque o Congresso está fragilizado. Mas você lembrou muito bem aqui, durante a primeira página, que se Alcolumbre quer defender e empoderar o Congresso em vista do Judiciário, pode começar, por exemplo, pautando o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu quero emendar também que ele pode tocar a PEC que limita o mandato desses ministros, pode fazer tramitar a PEC das prerrogativas, tudo isso está dormitando aqui no Congresso. E não adianta mais dizer assim, mas a gente também precisa dos votos da Câmara dos Deputados, porque a 6x1 caminha para quase um mês de paralisação no Congresso por causa de ninguém mais, ninguém menos que Davi Alcolumbre. Então ele tem força para fazer. Então, só arrematando aqui o comentário que você faz, Pitoli, nesse sentido, defender Davi Alcolumbre não é defender o Congresso. Débora Sena, microfone Auriverde Brasil em Brasília. Débora Sena, prestigiadíssima, querida pelo chat, pela audiência da Auriverde. É microfone Auriverde Brasil na capital federal, no Congresso Nacional. Obrigado mais uma vez, até amanhã. Viu que eu tô me metendo a comentarista? Vou mandar meu currículo para a primeira página. Mas você já está contratada. já tá, se depender de mim, pronto. Hein, Max? Se depender da gente, hein, Max? Com certeza. Ainda mais com certeza, por favor. Ainda mais vivendo esse bastidor forte de Brasília. O que nós estamos presenciando não é apenas mais uma crise política, é o desmoronamento de um castelo de cartas que muitos achavam indestrutível. A verdade é que nenhum sistema, por mais blindado que pareça, resiste quando a engrenagem começa a falhar de fora para dentro e o povo decide parar de aceitar a narrativa oficial. O desespero deles é nítido e a tentativa de calar canais como o nosso é a prova viva de que a verdade incomoda e incomoda muito. Eles podem tentar segurar os vídeos, sabotar o algoritmo e bloquear os compartilhamentos, mas eles não podem parar uma audiência consciente e mobilizada. A decisão final não vai ser tomada em gabinetes fechados ou nos bastidores da grande mídia. Ela vai ser tomada por cada brasileiro que se recusa a ser manipulado. Por isso, não saia deste vídeo sem dar a sua resposta no campo de comentários. Deixe o seu 22 registrado com força. Faça a sua parte compartilhando esse vídeo. E, acima de tudo, continue de olhos bem abertos. Eu sou a Ana Garcia, este é o Descobrindo, e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!